Que vida você está vivendo? Ela é a manifestação do seu mundo interior. A gente está sempre esperando algum tempo, algum lugar, alguma pessoa para a gente ser feliz. Mas a gente precisa começar a aprender a ser feliz, grato e satisfeito pela nossa vida como ela está, por tudo que a gente está vivendo, por a gente estar aonde a gente está e como a gente está. E a gente é capaz de encontrar essa paz interior. E lembre-se que as emoções elas são contagiosas para o bem e para o mal. E quando eu falo feliz, grato e satisfeito, eu não estou falando sobre ser acomodado, porque na natureza a acomodação é morte. Então a gente precisa começar a tomar a responsabilidade sobre tudo o que acontece na nossa vida e entender que tudo que a gente está vendo, tocando, experimentando é nossa responsabilidade, porque está na nossa vida. Então o problema nunca está nas coisas, o problema está sempre em nós. Se eu quero que mudar as coisas, mudar os resultados, eu preciso começar a mudar a mim mesma. E uma das maneiras de fazer isso é a gente parar de se comparar. Porque comparação é certeza de frustração. As pessoas são únicas e as pessoas são diferentes. A única forma racional da gente usar a comparação é a gente se comparar com a gente mesmo ontem. Então a gente está o tempo todo se angustiando, se estressando, brigando com as coisas, com as situações que acontecem na nossa vida. Mas se a gente começar a reparar, quase todas essas situações e acontecimentos, elas têm um ponto em comum. Sabe qual é? Quase todas estão completamente fora do nosso controle. A gente não controla muitas das coisas, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, um comentário maldoso, aquela pessoa que a gente gosta, que não nutre o mesmo afeto por nós, o voo que a gente ia pegar e que atrasou ou que foi cancelado. Então, se a gente não controla a maioria das coisas, qual é a lógica da gente ficar irritado, ansioso ou angustiado? Nenhuma lógica. O problema é que isso faz parte da natureza humana. A gente tem essa necessidade de controlar as coisas, mas a gente precisa entender que, na verdade, o que a gente tem é uma falsa sensação de controle que, quando nos é tirada, causa uma ansiedade muito grande. Só que o quanto de tempo e energia a gente está perdendo com isso? Então tá, se a gente não controla a maioria das situações, como é que a gente faz para controlar essa sensação de angústia e de ansiedade? E aqui é interessante porque o ser humano está sempre buscando uma pílula mágica, um botãozinho de liga e desliga, né? Mas não tem. A verdade é o seguinte, eu tenho que olhar para aquela situação e entender se ela é um problema e eu vou criar um problema com ela, ou se eu posso de fato fazer algo e fazer este algo. Não tem outro jeito, gente. Então é foco no problema ou foco na solução. A questão é que o nosso cérebro ele tem muita dificuldade de lidar com incertezas e com mudanças. Por isso que a gente fica buscando essa sensação de controle nas coisas. Aí o que acontece? A gente muitas vezes fica em trabalhos que não nos fazem bem, em relacionamentos que a gente sabe que não está funcionando, simplesmente porque a gente tem essa sensação de controle. Então a gente aceita aquilo, o conforto daquilo que nos é familiar, mesmo que aquilo faça mal. E a gente evita o desconforto das incertezas, mesmo quando aquele desconforto pode fazer a gente crescer e evoluir. Então faça um exercício, gente. Observe o dia de vocês e quais são aquelas situações que estão angustiando, estressando e tal, e perceba que a maioria delas a gente não tem controle. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar o seguinte, tem duas coisas só que a gente controla, foco e comportamento. Então aonde eu estou focando a minha energia, a minha atenção, e eu vou transformar aquilo em problema, eu vou solucionar, foco, e comportamento. Se eu tenho controle, o que eu vou fazer para mudar aquilo? Então essas são as duas únicas coisas que a gente controla, foco e comportamento. Então beleza. Tem coisas que não adianta a gente se estressar porque não vai mudar o resultado. Então vamos pegar aquele exemplo do voo que foi cancelado ou atrasado. Ficar puto, brigar, reclamar com o moço do balcão, se estressar, levantar a voz, não vai fazer mudar o resultado. Então o que eu tenho que fazer?
Olhar para as coisas. Aquilo que eu posso mudar, que eu tenho controle, eu mudo. O que eu não posso, eu aceito. Simples assim.